Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Pai do Senhor Jesus, meu irmão, aqui quem vos Pai, o Presbítero Hélio. Gostaria de falar para vocês, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, aí no TikTok, nunca vai, qualquer redes aí sociais, compartilhe para que a palavra do Senhor venha alcançar mais almas, né? Alcançar mais pessoas. Vamos dar continuidade no livro de Salmos. Hoje é o Salmos 22. Salmos 22. Glórias a Deus. Um grito da angústia e um salmo de louvor. Deus, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo. Encontrados entre os louvores de Israel, nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu o livraste. Aleluia. A ti clamaram, escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não um ser humano, afrontado pelos homens, desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confia no Senhor, Ele que o livre. Salve-me, ó, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me perseveraste. Estando eu ainda ao seio da minha mãe, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos tortuosos me cercam, fortes outros debaixo me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão, que despedaçam e rungem. Derrame-me com águas, e todos os meus ossos se desconjuntam. Meu coração faz como cerca, derrante dentro de mim. Cercou-se o meu vigor, cessou-se o meu vigor, como um cerco do barro. A língua se me apegue ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães e cercam, e o brando de manifestores me rodeiam. Transpassarem-me as mãos e os pés, passa a cortar todos os meus ossos. Meus inimigos estão olhando para mim e me encerrando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lança sorte. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim. Faça-me apresentar-te e me socorrer. Livra-me a minha alma da espada e das pestas dos cães. A minha vida, salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me responde. Os meus irmãos, declara-me o teu nome no meio da congregação e tu louvai. Louvai ao Senhor, você que teme. Glorifique e todos vocês, descendência de Jacó. Teremos todos que posteridade de Israel. Aleluia. Porque não desprezou, nem desterrou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande consagração. Cumprirei os meus votos na presença do que temem. Os sofredores hão de comer e fartear-se. Louvarão ao Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês vivam para sempre. Com fim de terra que lembrarão o Senhor, e eles se converterão. Diante deles se prostrarão todas as famílias das nações, pois
o Senhor é rei, e ele que governa as nações. Todos os rios das terras vão de comer, adorar. Todos os que derem o pó da prostrão diante dele. Até que não pode perseverar a própria vida, a prosperidade servirá. E se fala do Senhor, a geração futuras virão anunciar a justiça dele. O povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. Aleluia. Uns salmos grandes, né? Salmos grandes. Aleluia, que aqui vai escrever eles, né? Aleluia. Vai falar Davi. Vai falar Deus meu, porque me desamparaste, né? Que Davi estava falando igual a Jesus, né? Como Jesus naquela cruz do Calvário. Ele falou, Deus meu, que me desamparaste. O Davi está orando o Senhor, está suplicando o Senhor aqui, irmão. Falando que o Senhor desamparou ele. Mas o Senhor não desampara nenhum dos seus, irmão. Aquele que clama, aquele que busca, o Senhor não desampara ninguém. O Senhor vai dizer assim, Deus meu, clamo de dia e não me responde. Também de noite, porém não tenho sossego. Então assim, eu clamo de dia, Senhor, não me responde. Também de noite, pois não tenho sossego. Quem disse que estava falando que clamava de dia, de noite não tinha resposta, não tinha sossego, né? Para aquilo que ele estava pedindo, ele estava almejando. Aleluia, glória a Deus. Contudo, tu és santo, extasiado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu o livraste. Fala assim, ó, em tudo tu és santo, Senhor, tudo tu és santo. Meus pais confiaram em ti, te louvaram, né? Confiaram em ti e tu livraste ele. E está dizendo assim, então, mas para confiar em ti, Senhor, eu também confio no meu Senhor, que o Senhor pode me livrar, o Senhor pode me guardar. A ti clamaram, escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Que o Senhor está falando que ele livrou eles, né? Os pais deles, o Senhor livrou os pais deles, e eles escaparam com vida e não foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não um ser humano, afrontado pelo homem e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem careta, balançam a cabeça, dizendo, confio no Senhor, porque o livre, salvem, pois dele tem paz. Então o pessoal zombava dele aqui, né? Zombava dele, tirava sarro dele, amassava a cabeça, e orava para que o Senhor livrar ele. Contudo, tu és que me fez nascer, e me perseveraste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Vendo aqui, ó. Contudo, tu és que me fez nascer. Quer dizer, foi o Senhor que fez nascer, foi o Senhor que fez nós nascer. Uma palavra que eu falei sobre Jeremias, né? Jeremias é o profeta chorão. Quando Deus vai escolher Jeremias, Jeremias vai questionar o chamado. Eu vou falar, ó, Jeremias, antes que você formasse no ventre da sua mãe, já te dei como profeta. Pela nação, já te dei como profeta. Né? Onde você formasse, já te conhecia. Pela nação, já te dei como profeta. Vem falar aqui, contudo, tu me conheces, né? Fez eu nascer. E vai dizer assim, não te indignes de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos tortuosos me cercam, fortes torres de base, de madeira, rodeiam contra mim, abre a boca. Tem muitos que falam contra ele, né? Maldade contra ele. Aí derramaram-me águas, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez como cerca, derreteu todos de mim. Cessou-se meu vigor como um caco de barro, e a língua se apegue ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Aqui está falando que as línguas, né? As línguas, as pessoas falam dele que se tinha um caco quebrado, né? Se tinha na beira da morte. Os cães cercam
lembrando, manifestores de moderia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, e os meus inimigos estão olhando para mim e me escarando, raspando a si mesmo roupas, rasgaram as minhas roupas, sobre a minha túnica lançaram sorte. Aleluia. Aqui está falando do Senhor Jesus, né? O que fizeram com o Senhor Jesus, né? Transpassaram os pregos, lançaram as lanças, rasgaram as roupas dele, rasgaram a veste dele, né? Deu para os cães. Então também está falando do Senhor Jesus aqui também, o que ele passou, ele foi moído, né? Foi transladado, transpassado, por amor da humanidade. Aí o versículo vai dizer: tu, porém, Senhor, não te afaste de mim, a minha força, apresente-te e me socorre. Livra-me da minha alma, livra-me da espada, das presas dos cães. A minha vida, salva-me da boca do leão, do chifre dos búfalos. Se tu me respondes, ele está falando, me livra da boca dos leões, né? Da boca do búfalo. Falando que o Senhor livra ele. Meus inimigos declaram o teu nome, e no meio da congregação te louvarei. Os meus inimigos declararão o teu nome, no meio da congregação te louvarei. Louvarei o Senhor, quem eu teme. Glorificarei e todos vocês, descendentes de Jacó. Falando assim, louvarei o Senhor, né? Louvarei o Senhor, cantarei toda a congregação, né? Descendentes de Jacó, louvarão o Senhor. Porque tu desprezaste e detestou a dor do aflito. Porque tu desprezou, nem detestou a dor do aflito. Que está dizendo que tu não desprezou, nem detestou a aflição do aflito, nem ocultaste dele o seu rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Ele fala que o Senhor ouviu, né? O grito de socorro dele, quando ele clamou, quando ele orou ao Senhor. De ti vem o meu louvor, na grandeza da congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que temem. Ele fala, de ti, Senhor, vem o meu louvor, né? No alto vem o meu louvor na congregação, né? Aqui, ó, vem o meu louvor na congregação. Cumprirei os meus votos, né? Na presença daqueles que nos temem. Ele falou, cumprirei meus votos, ou seja, o que ele fez para o Senhor, o voto que ele fez com o Senhor, né? E confiou ao Senhor. Confio na terra, se lembrarão do Senhor, e eles se converterão, diante deles se prostrarão. Aqui, ó, 27. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a eles se converterão, diante deles se prostrarão. Quer dizer, do fim da terra, no confim da terra desse povo aí, vão se lembrar do Senhor, vão se prostrar diante do Senhor, vão se adorar diante do Senhor, né? Vão se adorar diante do Senhor e vão se prostrar diante do Senhor. Pois o Senhor é rei, tá vendo? Pois o Senhor é rei, e ele que governa a nação. Então o Senhor é rei, ele que governa a nação. A Bíblia vai dizer assim, que todo joelho se prostrará diante do Senhor, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. E todos os ricos da terra há de comer e adorar, e todos os que descem ao pó prostrarão diante dele, até aquele que não pode perseverar na própria vida, e a prosperidade o servirá, e se fartará o Senhor. A geração vindoura virão anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele que o fez. Aleluia, glória a Deus. Então ainda falando que vai livrar o povo, vai salvar o povo, né? Todos os que descem no pó, né? Prostrarão diante dele. Aquele que não pode perseverar a própria vida, né? Ele não pode ter a própria vida, né? A posteridade o servirá. E aqui se fartarás o Senhor. A geração vindoura virão anunciar a justiça dele. Então todos têm que ver, né, a justiça do Senhor, que o Senhor vai fazer. Então aqui está falando que o Senhor já está salvando, está libertando, né? Falando todos têm que adorar o Senhor, toda a congregação, todo justo, todo rico, todo pobre tem que louvar o Senhor, né? E o Salmo está expressando isso aí.
de louvar o Senhor. Ative o meu louvor e a minha grandeza, né? Na congregação. Cumprirei os meus votos na presença do Senhor, porque eu temo. E falou assim, eu vou louvar o Senhor, vou cumprir meus votos na congregação que todos os temem. Então, aquela palavra abençoada, né? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa estar meditando mais nesse livro de Salmos, né? Está explorando mais, está procurando mais o Senhor falar com você. E aqui são os livros de Salmos, nós vamos estar lendo do 1 até 150, né? Que é o presbítero Hélio, o pastor Thiago Chagas, vamos estar lendo aí. Peço que vocês compartilhem aí, né? Nas suas redes sociais. Compartilhe com um amigo, com um colega, com um vizinho. Vai ser uma bênção. Nós estamos aqui para fazer canal de bênção para vocês, né? Vamos orar. Essa paz do Senhor vive e acompanha a sua casa, família. Vamos orar com o nosso Senhor. Orar por todos os santos, né? Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder e de graça. Obrigado pela tua rica palavra, Senhor, pela tua maravilhosa palavra, Senhor, que está aqui, Senhor. Peço a Ti, Senhor, vem guardar meus amigos, meus irmãos, Senhor. Eles vão ouvir essa palavra, Senhor. A palavra vem penetrar no seu coração, Senhor. Vem falar mais e mais com eles, com ela, Senhor. Vem estar orando, Senhor. E ouvindo a Tua palavra grandiosamente, Senhor. Peço a Ti, vem abençoar a casa, o lar, Senhor. A casa, Senhor. Abençoar tudo que Ele fazer, para tudo que ela fazer, Pai. Assim eu oro, peço a Ti. Demos Tuas bênçãos, Senhor. Recalcada, sacudida e transbordante na vida de cada um, Senhor. Assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz, amém. Glórias a Deus.